Fala pessoal, bora lá para mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre as principais notícias e os gráficos do setor de criptomoedas, né? As principais notícias junto com as principais criptomoedas, né? Hoje nós iremos falar um pouco do Bitcoin, um pouco do Ethereum, da Solana, da XRP e da Dogecoin. Né? O setor de cripto está bastante movimentado nesse começo de ano, né? Principalmente pela posse do presidente Trump, né? Que movimentou bastante aí com a possibilidade dos Estados Unidos estar criando uma reserva em bitcoins, que até o momento é só especulativo, até que se prove o contrário, mas sabemos que os Estados Unidos possuem uma quantidade muito grande de bitcoins também, né? Então nós temos que olhar para o gráfico e para as notícias para ver o que está acontecendo no atual momento e no atual cenário, né? Também tivemos aí uma crescente aí nos fundos, né, os fundos ETFs de bitcoins, aonde esses fundos com todo o dinheiro movimentado ali colaborou e bastante para que o preço, além de subir, né, mantivesse em umas zonas de máximas, né. Vamos olhar para o gráfico junto com as notícias para ver se realmente vale a pena ou não vale a pena investir no atual momento no setor de criptomoedas, né. Nós estamos aqui primeiramente aqui no gráfico do Bitcoin, né, o BTC USDT, né, o Bitcoin negociado em dólar, né, o dólar da Tether, e eu estou no gráfico mensal, esse aqui é o período mensal. E olha só que interessante, o período mensal, né, ele já rompeu essa última máxima deixada aqui, nessas últimas duas máximas aqui, onde ele formou um topo duplo, mas o preço acabou indo, né? Isso aqui foi muito importante, né? Pois ele rompendo essa máxima aqui que ele deixou dos 70 mil dólares, a gente conseguiu abrir um novo padrão para uma nova máxima, né? Que foi ultrapassando os 100 mil dólares, né? E olha que interessante, o Bitcoin ele tende a travar nessas casas mais redondas, os 100 mil, 90 mil, 110 mil, 70 mil. São valores aonde os investidores gostam de estar mais atrelado àqueles valores mais fechados, 100, 200, e por aí vai, né? Então vamos ver aqui graficamente o que nós conseguimos extrair de informações aqui no gráfico mensal. Que a gente percebe aqui, ó, que a tendência no longo prazo ainda é uma tendência de alta, né? Nós tivemos uma correção um pouco mais forte aqui no ano de 2022, né? Mas o preço voltou a crescer a partir de 2023. E olha que interessante aqui, essas barrinhas de volume nos mostram que teve bastante volume, bastante procura e demanda aqui pelo Bitcoin dentro da casa dos 16 mil dólares, o que fez com que o preço impulsionasse e fosse acima, né? Essas duas linhas brancas, essas duas linhas aqui, né, a branca e a amarela, né, a branca é uma média móvel de 8 períodos e a amarela é uma média móvel de 20 períodos para nos mostrar a tendência e também nos mostrar que elas são níveis dinâmicos de suporte e resistência do preço, né? Vamos olhar um pouquinho aqui também para os outros gráficos aqui no período mensal. Aqui temos o gráfico do Ethereum e olha que interessante, enquanto o Bitcoin aqui ele acabou rompendo as últimas máximas deixadas, né? Onde a última máxima que ele tinha deixado foi dentro da casa dos 70 mil e ele ultrapassou os 100 mil. O Ethereum nós percebemos que não rompeu a última máxima do ciclo de alta de 2021. Ele não conseguiu romper, apesar de ele estar num bom momento, ele não teve o rompimento daquela área ali. Olhando aqui também o da Solana, né, olhar aqui o gráfico da Solana, nós percebemos que ele está basicamente ali dentro do mesmo preço quando ele chegou ali na máxima em 2021, né? Aqui nós percebemos que a Solana ela teve uma correção um pouco mais forte do que os outros, né? O preço chegou aqui a 9, né? Ele teve uma queda aqui, vamos ver aqui de quanto, né? Aproximadamente aqui, ó, mais de 95% do preço. Como eu falei para vocês em outros vídeos aí, principalmente nos que eu falo um pouco sobre ações, a grande vantagem do mercado de criptomoedas é que se o preço derrete aqui, igual derreteu mais de 90%, você tem chance de voltar e ficar no zero a zero. Só que eu não acho que seja interessante você passar, entrar ano e sair ano e estar no zero a zero dentro do mercado de criptomoedas. Você vai acabar perdendo muitas oportunidades. O problema é que sempre as notícias vêm com atraso, então sempre que eles noticiam um grande ciclo de alta é sempre que a alta já passou, né? Como no atual momento aqui nós temos a Solana aqui dentro de um topo duplo, né? E esse grande avanço aqui da Solana também impacta um pouco dentro da Ethereum, né? Pois a Solana, principalmente para os novos investidores, ela é um valor muito inferior em relação ao Ethereum, onde quem
tem a esperança e acha que qualquer criptomoeda pode chegar no preço do Bitcoin, se sinta mais atraído em investir num criptoativo que vale US$ 225 do que num criptoativo que vale US$ 3.000, né? Então tem sempre essa jogada psicológica aí. Aqui dentro do gráfico da XRP, nós percebemos que ela teve uma forte alta aqui, né? Desde novembro de 2024 ela está num ciclo de alta muito forte. Só que tem alguns dados aqui que são um pouco preocupantes para nós, né? Principalmente o fato dela estar muito afastada aqui da média móvel de 8 períodos, né? Como nós já vimos aqui no gráfico, ó, o preço sempre busca essa média móvel, né? Ele sempre vai buscando ou ela vai arrastando para cima, né? Só que a tendência aqui é que ele tenha uma correção um pouquinho mais forte para vir buscar essa média. Então é um ativo que sim tem a possibilidade de crescer mais ainda, né? Crescer de forma exponencial, mas é bom tomar cuidado porque você pode ter uma grande desvalorização aqui antes de uma possível alta novamente, né? Aqui só para buscar aqui próximo da média teria uma correção de mais de 40%, né? Então tomem cuidado se vocês querem investir num ativo como a XRP, né? E como eu já falei em outros vídeos, né? Se você é um investidor de longo prazo, o ideal é que você olhe o gráfico no longo prazo, como nós estamos analisando aqui o gráfico mensal e não o gráfico de 10 ou 15 minutos, tá? E aqui na Dogecoin, né, acredito eu que seja a principal meme coin, né? É a meme coin que é a mais antiga. É uma meme coin que teve um crescimento exponencial muito forte, muito alto aqui, ó, aonde ali não tô nem na mínima, ó, teve uma alta de mais de 15.000%, né? Então deixou muita gente rico aqui a Dogecoin. Só que temos que tomar cuidado também, né? Que para quem quer comprar ela no atual momento, tem que estar preocupado aqui, pois ela está numa região de topo duplo e o que nos chama a atenção é o volume, né? O volume dela aqui, ó, tá bem menor em relação aos outros, né? Da outra vez que ela chegou aqui nesse topo aqui, ela tinha muito mais volume de negociação do que no atual momento. E até mesmo pela crescente em memes coins, né? Como temos aí hoje a Pepcoin, tem a Flock, entre outras, tem muita meme coin aí no mercado, né? Até a própria moeda do Trump também é uma meme coin, então tem muita meme coin no mercado, então tem que tomar cuidado na hora de você investir na Dogecoin. Todas as criptos aqui praticamente estão numa região de topo duplo, com exceção do Bitcoin, e nós percebemos um movimento um pouco diferente, né? Pois nas outras vezes que o Bitcoin vinha para cima, que o preço do Bitcoin subia, as outras criptomoedas decolavam e no atual momento não está exatamente assim, né? Elas estão tendo grande dificuldade para ou chegar numa região de topo ou ultrapassar aquela zona de topo. Aqui nenhuma delas aqui, ó, com exceção da XRP que rompeu o último topo deixado aqui em 2021, as outras não tiveram força para romper o topo, né? A Solana até teve um leve rompimento ali, mas nada demais, né? Tá quase meio que no 0 a 0 ali, mas tanto a Ethereum quanto a Solana ficaram ali próximo ao 0 a 0 em relação a 2021. Então, se você é aquele investidor de longo prazo que chega sempre atrasado, pois você só descobre os criptoativos quando os jornais noticiam, você corre o risco de ficar preso no longo prazo e ficar no 0 a 0. Ó. Como quem comprou na alta de 2021, passou aqui, ó, praticamente 4 anos para chegar no 0 a 0. Ou seja, foram 4 anos do seu dinheiro investido para você ficar no 0 a 0. Era melhor você ter ficado na renda fixa, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do gráfico diário aqui do Bitcoin, só para a gente ver o que está acontecendo e falar um pouco do sentimento de mercado, né? O que está acontecendo aqui? Qual o problema atual que nós temos, que nós estamos vivenciando dessa vez? A incerteza, a insegurança e o medo, né, do pessoal em relação ao Bitcoin. Porque como o Bitcoin está numa zona muito alta, o pessoal está achando que ainda vai ter aqueles movimentos de correções mais fortes, né? Como nós já vimos aí de correções de 50, 60, 70%, né? Dessa vez pode ser que aconteça sim uma correção tão forte quanto as anteriores, só que dessa vez tem muito mais empresas, instituições envolvidas no Bitcoin, principalmente com essa possibilidade dos Estados Unidos estarem aí fazendo essa reserva de Bitcoins, né? Então, como tem muito mais gente atrás, tem muito mais demanda pelo Bitcoin, eu acho que seja um pouco mais improvável que o preço tenha essa correção mais forte. Mas o mercado de criptoativos nós sabemos que tudo pode acontecer, né?
O preço pode despencar de uma vez e já voltar de repente logo na sequência. Mas temos que tomar cuidado se você não é um investidor de Bitcoin, se você é um investidor de altcoins. Você tem que tomar cuidado, porque as altcoins elas tendem a ter um movimento mais forte do que o Bitcoin. O que nós estamos vendo aqui no atual cenário é que o Bitcoin está descendo, por exemplo, o Bitcoin cai 5%, as outras vêm 15% para baixo, né? Como a gente vê aqui ó, no gráfico do Ethereum, né? A segunda principal criptomoeda, né? Só perde para o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin está numa zona ali lá mais superior fazendo uma correção, enquanto o Ethereum está aqui cada vez em zonas mais baixas, né? Está até numa zona de suporte aqui agora, ó, mas ele está sempre fazendo essa curva aqui para baixo, ó. Vou até traçar uma linha aqui só para vocês verem aqui, ó. Tá sempre deixando um topo sempre mais baixo do que o anterior. Enquanto o Bitcoin ele vem aqui meio que lateralizando, mas sempre andando para cima, né? Apesar das correções, ele corrige e já volta. Olhando aqui a Solana ela já está um pouco mais interessante do que o Ethereum, né? Pois a Solana já quebrou aquela linha de baixa que tinha aqui, né? Para quem não consegue enxergar uma linha de baixa, esse cara aqui era uma linha de baixa que tinha na Solana, ó. Ele rompeu e está fazendo uma correção, mas ele pode vir corrigir e buscar novamente aqui essa zona. Mas a Solana está interessante. Porém, cuidado pessoal, porque ela está numa região de topo duplo. E topo duplo ela pode estar tendo uma reversão da tendência, onde possa estar buscando uma correção mais forte. Como já vimos, no longo prazo o preço tende a voltar. Porém, não acredito que vocês estejam no mercado de criptomoedas para passar 3, 4 anos no zero a zero, né? Então aprendam a fazer trade, aprendam a comprar e vender em pontos estratégicos para vocês conseguirem dinheiro. Porque aqui é um mercado totalmente especulativo, né? Rola uma notícia e todo mundo fica na esperança, né? Como recentemente o Trump assumiu, só que o preço já tinha ido, pessoal. O Trump assumiu, o preço não teve mais nada, o preço pelo contrário, o preço acabou foi caindo, né? Ou seja, o Trump teve a posse dele e o preço continuou a cair e não a subir. Por quê? Porque o preço já tinha subido antes com a vitória do Trump. O Trump já tinha impulsionado. Agora nós vamos ter que aguardar uma correçãozinha para voltar para uma alta, né? Olhando aqui a XRP no gráfico diário, ela está muito mais interessante, né, do que os outros, né, porque ela veio aqui numa zona superior, ela veio subindo cada vez mais aqui, né? Então ela está numa região muito alta, só que cuidado, porque como ela está nessa zona tão alta aqui, nós já temos algumas divergências mostrando aqui, ó, igual aqui ao RSI. O RSI já mostra aqui uma perda de força, né? Pois o preço continua subindo, mas não com tanta força assim, né? Se nós traçarmos uma retração de Fibonacci aqui para buscar um possível ponto de correção, nós teremos ali a correção dos 38%, que é uma correção mais interessante, né? Aonde no atual momento ali, ó, representaria uma perda de mais de 40%, né? Quase 50%, ou seja, antes de ter um forte movimento novamente para cima, ela poderia estar caindo aí dentro da casa dos 45%. Ah, mas eu vi lá que o cara falou que não vai cair, que vai continuar subindo. Cara, se você não acreditar na análise técnica, você vai perder dinheiro dentro desse mercado, porque quem movimenta o preço de um lado para o outro é quem está olhando e analisando. Então você tem que ver como todos os players estão jogando para você poder fazer seus aportes e ganhar dinheiro. Se você pensar no longo prazo, você sim, realmente você pode ser que dê sorte e entre no momento ali aonde esteja começando um criptoativo e você consiga pegar uma valorização ou não. Até mesmo porque os sites eles noticiam geralmente as maiores criptomoedas. Eles geram quase nunca. É raro você ver alguém que noticia alguém que está ali na baixa, né? Por exemplo, igual nós vimos aqui, vou voltar no período mensal da Solana. Aqui quando ela estava custando R$ 8 em 2022, quase ninguém queria comprar ela, porque ela tinha saído de um valor de 250, ela estava custando 8, né? R$ 8 não, pessoal, desculpa, US$ 8, né? Quando ela estava custando US$ 8 aqui, quase ninguém quis comprá-la, porque o pessoal já não acreditava mais no projeto. Agora, quando está aqui em cima, 240, né, ela chegou a mais de US$ 270 aqui, todo mundo vem, eu quero comprar Solana, porque a Solana subiu. É sempre assim, quando você olha os dados, é sempre do que aconteceu nos últimos meses. E aí fica muito difícil de você conseguir pegar um bom lucro em alguém que já subiu bastante, né? Principalmente quando nós temos essas regiões aqui de topo duplo, tá?
Então, aqui só para fechar aqui o vídeo, vamos falar um pouco aqui da Dog também, né? A Dogecoin, que é a moeda preferida do Elon Musk, né? É uma moeda que ele faz bastante trade, né? Ele ganha bastante dinheiro e é um dos grandes responsáveis pelo preço ter subido tanto como subiu aí nos últimos anos aí a Dogecoin, né? Geralmente, se não tivesse os twitters dele lá, né, que é em relação a Dogecoin, esse preço nunca teria subido até aqui, né? Então, por isso que é bom vocês ficarem antenados no que está acontecendo também no mercado de criptomoedas, pois grandes influenciadores podem fazer com que o preço movimente em uma determinada direção. Aqui na Dogecoin, assim como no do Ethereum lá, nós percebemos que o preço ele chegou aqui em dezembro de 2024 numa máxima de 40,45, mas ele não conseguiu romper mais aquela máxima e vem aqui numa decrescente do preço, né? Aonde pode acontecer a mesma coisa que nós falamos lá no gráfico anterior. Puxando aqui no gráfico diário uma retração de Fibonacci, percebemos aqui que o preço pode vir aqui dentro da casa dos 25 centavos, né? No 38 ali. Essa correção aqui no 38 aqui, né, no 38% de Fibonacci, só essa correção ali, ó, representaria no atual momento mais de 20% de perda, né? Lembrando que o ponto ideal de correção é sempre dentro da casa dos 61%. Pode chegar lá? Pode, mas pode ser que não chegue, né? Por isso que vocês têm que estar analisando o gráfico com uma certa frequência para poder fazer as suas previsões e fazer boas operações. Então, para você que quer investir no curto prazo, né, quer ter um bom lucro ali a curto prazo, eu peço que você tenha cautela na hora de fazer suas operações, pois o Bitcoin está numa região de máxima, aonde o preço das outras moedas não estão conseguindo atingir novas máximas, mesmo o Bitcoin atingindo novas máximas. Então tomem cuidado na hora de fazer a sua pesquisa e fazer a sua operação. Por isso é importante vocês utilizarem análise técnica para fazer operações, pessoal. Nada no gráfico acontece por acaso. E quem está operando e movimentando o mercado está fazendo análise técnica também. Então façam as suas análises técnicas e bons investimentos. Valeu!